no Evangelho escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Graças damos ao Senhor. Por favor, Rogério, unge as crianças para mim que vão sair ali. Vamos abençoar nossas crianças com unção, para que Deus abençoe elas. Crianças de 2 a 9 anos podem pegar o corredor lateral junto com a tia Débora. O nosso irmão Rogério vai ungir vocês, abençoando para a escolinha. Marcos, capítulo de número 6. Graças a Deus. Seu irmão vai ficar aqui, porque Deus quer falar algo diferente aqui nessa noite no nosso coração. A gente tem que ser sensível ao que Deus está direcionando nos louvores, irmãos. Amém? Marcos capítulo 6, versículo 45, diz assim: E logo obrigou-os aos seus discípulos a subir para o barco, e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensavam que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Repita comigo essa palavra final. Eu vou falar aqui e você repete aí para dar certo. Amém? Tende bom ânimo. Quem chegou no culto da glória a Deus? Agora vai funcionar. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Olha para essa pessoa linda, perfumosa do seu lado, que veio na igreja, botou a melhor roupa para o domingo, sapato novo lustrado, e diga: não temas, irmão, Jesus está contigo. Aleluia. Não temas, minha irmã, Jesus está contigo. Não temas, meu irmão, Jesus está contigo. Quem está com o maridão do lado diz: marido, não tema, Jesus está contigo. Quem está com a mulher mais linda do seu lado, diga: não tema, mulher, Jesus está contigo. Amém? Graças a Deus. Se assente, irmãos. Jesus está aqui, irmãos. Quem crê comigo, diga amém. Aleluia, Jesus. Eu tinha preparado um sermão todo bonitinho, até botei um título e disse: agora, cadê o título, Jesus? E eu falei com Deus, disse: Jesus, culpa da minha irmã, viu, irmão? Cantou aquele lá, Jesus mudou a palavra, né? Mas, se eu fosse pensar em um título, vou pensar aqui rapidinho, eu colocaria assim: Vivendo coisas extraordinárias com Jesus. Porque só com Jesus que a gente consegue viver coisas extraordinárias. E eu lembrei, se eu fosse colocar um versículo chave, eu colocaria um versículo de Daniel, que ele diz assim, lá no capítulo 2, se não me trai minha memória: em Deus nós faremos proezas. Então já consegui colocar um título e coloquei um versículo chave e um texto base. Quer melhor que isso? Só Jesus, né, irmãos? Amém? Quando você lê o contexto desse evangelho de Marcos, quem foi Marcos? Marcos é o mesmo João, mas não o João do evangelho.
não é o mesmo João Batista. Era João Marcos, o discípulo, e não de Jesus, mas de Paulo e Barnabé. João Marcos era que acompanhava eles na sua viagem. Para quem gosta de curiosidades bíblicas, diz até as más línguas, brincadeira, irmão, não tem más línguas na Bíblia, viu, irmãos? Tem só história bíblica. Mas houve até um atrito entre Paulo e Barnabé por causa desse discípulo, por causa de uma viagem. Quem disse que crente não dá umas rachadinhas aí, irmãos? Dá sim, mas a gente tem que ir. E é tão verdade que no final, João Marcos é mencionado pelo apóstolo Paulo como um dos discípulos por excelência do seu ministério. Não é que nós nunca vamos ter atritos, porque nós somos uma família, e família sempre tem alguns atritos. O importante é que nós precisamos exercer o perdão. E o perdão, irmãos, não é para o ofensor, é para o ofendido. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Um dia eu prego sobre perdão, e vamos ter grandes bênçãos na nossa vida aqui, com certeza. Já preguei uma vez, já preguei 2, 3, mas sempre é bom pregar por perdão. Perdão é uma essência do próprio Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Revela a essência do amor e do perdão. Então João Marcos, ele é também um discípulo do apóstolo Paulo, de Barnabé, mas dizem também que ele acompanhou algumas viagens de Pedro. E através destas fontes todas, ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a visão de Marcos. Ele pertence a um dos chamados evangelhos sinóticos, evangelhos que têm a mesma visão contextual da cena. Então, se você vê essa narrativa, você vai encontrá-la também no Evangelho de João, capítulo 6. Você vai encontrar também essa mesma narrativa, você pode acompanhar na sua Bíblia, vai estar ali, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Os 3 evangelhos registram essa mesma cena, com algumas diferenças. Por exemplo, você sabe por que Jesus foi orar? Se você prestou atenção no início da leitura, você vai ver que Jesus despede os discípulos, força-os a subir. Outra tradução, diz, força-os a subir. A minha que eu li nessa noite é, obriga-os a subir no barco, e eles vão atravessar o mar da Galileia. E a Bíblia diz que ele foi orar. Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 6, você vai ver que tem a mesma narrativa da multiplicação dos pães e peixes. Mas João destaca uma coisa aí interessante. Ele fala que por causa daquela multiplicação de pães e peixes, a multidão queria coroar Jesus rei. A multidão queria colocar uma coroa na cabeça de Jesus. Não é por acaso. Você já pensou qual é o rei que vai perder uma batalha? Olha que coisa interessante. Eu fiz uma mensagem aqui, não me lembro se esse ano ou ano passado, eu acho que foi o ano passado, se a minha memória não está equivocada, que eu preguei sobre Judas. Quem estava aqui naquele culto? Misericórdia, Jesus. Eu acho que não tem gravado ainda no Facebook. É uma mensagem poderosa sobre a vida de Judas, porque nós só lembramos de Judas, o boneco que apanha. Mas na verdade, Judas, por mais que as pessoas enxerguem ele como um traidor, a sua visão não era uma visão ruim. Como assim? Ele traiu Jesus, pastor? Vendeu por 30 moedas de prata. Você sabe o que estava no coração de Judas, se você ler os pormenores bíblicos? E não precisa nem tentar ler o evangelho apócrifo de Judas, que é com certeza uma construção de uma mente muito fértil, gnóstica. Judas, ele conhecia o poder de Jesus, sim ou não? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Judas conhecia o poder de Jesus, sim ou não, igreja? Ele sabia qual era a capacidade que Jesus tinha de operar milagres, sim ou não?
Judas era um patriota. Judas queria derrubar Roma. E ele viu em Jesus um poder que nenhum homem tinha. Você imagina um rei que pode multiplicar pão e peixe. O seu exército vai passar fome? Meu rei, o exército está com fome. Espera aí, me traz aí 2 pães, 5 peixes, 2 pão. Meu senhor, morreu 10 no campo de batalha. Levanta-te. Você já pensou uma coisa dessa, irmão? Judas viu Jesus ressuscitar o seu melhor amigo Jairo. Judas viu Jesus ressuscitar, Lázaro. Ele viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Ele viu Jesus ressuscitar um camarada que estava indo para o seu enterro, o filho da viúva de Naim. Eu tento imaginar as maquinações na cabeça de Judas. Agora sim, nós encontramos o rei, nós encontramos o cara que vai nos tornar invencível. Ele vai nos tornar invencíveis. É agora que nós vamos derrubar Roma. O propósito era excelente. E aí eu sempre lembro da mensagem. Quando eu falo essas coisas, eu lembro do pastor Deraldo, irmãos. É aquela mensagem que nunca sai do meu coração: fazendo a coisa certa da maneira errada. Quem lembra dessa mensagem? Graças a Deus, pelo menos do pastor Deraldo você lembra, né, irmão? Vou conversar com o pastor Deraldo. Vem aí, viu, irmãos? Então você imagina comigo as coisas que passavam na cabeça de Judas. Então, ele queria fazer a coisa certa, mas ele tentou fazer da maneira errada. Então nós vemos essas narrativas bíblicas dos evangelhos de uma forma muito forte. E aqui vemos em João capítulo 6, a multidão, e com certeza Judas no meio. Ei, Jesus é o nosso rei. Você imagina se fosse você. Estão me chamando de rei. Que oportunidade. Não, Jesus não fez isso. Porque ele tinha muito claro o propósito para a sua vida. Sabe por que muitas pessoas se frustram? Muitas pessoas se decepcionam? Porque eles ouvem a voz da multidão e não a voz de Deus. Cuidado com a voz da multidão. Não é porque a maioria está berrando, é porque é certo. Não é porque a maioria está dizendo que é certo, mas pode ser errado. Cuidado com a voz da multidão. Sabe o que Jesus fez? Despediu a multidão, mandou os discípulos atravessar para o outro lado, para que eles se contaminassem com aquela euforia, e ele foi orar. Irmãos, a direção certa sempre vai vir com uma oração. Quem estava aqui na sexta-feira, eu falei sobre Deus no controle. Deus sempre está no controle. Se você quer a resposta certa, ela vem através de uma oração. Mas ela só vem ao passo de uma rendição. Não adianta Deus querer dar a resposta certa para você, a direção certa, se você não está disposto a seguir essa direção. É tão interessante que Jesus está orando, mas Jesus está de olho nos discípulos. O mar da Galileia não era um mar muito comprido em extensão, apenas 13 quilômetros. E a Bíblia diz que, se você prestou atenção aqui no texto, sobrevindo à tarde, versículo de número 47, estava o barco no meio do mar, ou seja, 6,5 km. E a Bíblia diz aqui, vendo, quer dizer o quê? Jesus estava enxergando. Eu estou vendo o barco lá, está no meio do mar. E aqui diz a Bíblia,
vendo que se fatigavam a remar, vírgula, porque o vento lhes era contrário. Jesus os obrigou a seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Jesus determinou o seu destino. Quando Jesus libera uma palavra, quando Deus libera uma palavra, irmão, fique tranquilo, vai acontecer. Deus irá cumprir com toda a sua palavra. Eles estavam aqui sós. Eles já sabiam onde deveriam chegar. Sabiam a maneira como eles chegariam lá. Só que é interessante, quando eles estão no meio da jornada, se levanta um vento contrário. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui já conhece Jesus, ou já teve um encontro com Jesus. Quem sabe já se batizou nas águas, quem sabe já está rolado como membro da igreja. Ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe que o céu é seu destino, ele sabe que o céu é onde ele deve ter o seu foco, o céu é onde ele deve ter o seu coração, porque a Bíblia diz: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Ou seja, o seu foco é o céu. Só que para chegar lá, irmãos, há uma jornada, há um caminho a ser percorrido, e no meio dessa jornada, Abacuque fala uma coisa muito forte que me lembra aqui o Espírito Santo. O problema não está no início, o problema não está no fim, o problema sempre está no meio. O início, porque todo início é uma maravilha. Não, vamos fazer, vai acontecer. Não, agora a gente faz aqui, a gente faz ali. Agora, não, fulano ajuda, ciclano, beltrano ajuda. Agora vai, né, a gente economiza daqui, economiza dali. A gente vai fazer lá, acontecer e assim por diante. O início é uma maravilha. Estamos todos empolgados. E o fim, porque nós vencemos, passamos a linha de chegada, rompemos a fita, ganhamos a medalha, somos vencedores. Oh, glória a Deus, aleluia, eu venci. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me deu a vitória, graças te dou. É o fim. O problema está no meio. É no meio que se levantam as adversidades, é no meio que se levantam as multidões, é no meio que se levantam as vozes que dizem que você não conseguirá, é no meio que levantam-se muitas coisas que nos fazem desanimar, é no meio que o peso sobre os ombros começam a nos empurrar para baixo, é no meio que as frustrações elas começam a bater a nossa porta, é no meio da jornada. Quem serviu aqui ao exército? Eu sei que alguns irmãos aqui serviram, Ricardo, Moisés, né? Tem aquela famosa marcha, vocês devem ter feito, a não ser que, né, alguém que conseguiu, no quartel tem aquela palavra acochambrar, né? Mas sempre tem aquela marcha de 42 quilômetros. Fizeram, irmãos? Aquela marcha é terrível, irmãos. Parece que eles acham tudo que tiver de mais pesado para você carregar na marcha. A gente é gurizão, está tudo empolgado, é capacete de aço, é capacete de fibra, é toda aquela mochila, é 2 pente carregador, é o fuzil, e meu Deus do céu, é não sei o que mais, meu Deus do céu, é uns 20 quilos, né, que vai dentro da mochila, e assim por diante. E você está todo faceiro, e agora nós vamos marchar, agora nós vamos sair, até o 1º quilômetro. E vem o 2º quilômetro, e a gente começa, será que falta muito? Quando você está lá no meio, e aí eles escolhem o melhor caminho, o trilho do trem. Ah, meu Deus, e parece que não vai chegar nunca. Oh, 42, quanto falta? Não, a gente já marchou só 5.
Meu Deus. Eu me lembro que na minha marcha para ajudar, irmãos, aquele dia passou o trem. E quando passou o trem, nós saímos todo mundo de cima do trilho do trem. Ficamos à beira assim, o trem passando do nosso lado. E aquilo tem brita, e você imagina o que acontece. Pem, 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 pem. Me deu uma na perna, aqui na coxa, mas que eu fui marchando a coxa, assim, né? Não é no início da jornada. No início da jornada a gente está empolgado. Mas lá no meio, irmãos, quando as pedras começam a voar, a canseira da mochila e da carga, do fardo que estamos levando, começa a nos fazer cansar. Você sabe, irmão, que 1 quilo se transforma em 20. Você não está carregando um grande fardo, mas é porque você está já tanto tempo na jornada, que esse fardo está pesando sobre os seus ombros. E o grande problema é, como tirar forças da onde não existem forças. Como resistir quando você não tem mais condições de resistir. E eu me lembro que a gente saiu meia-noite do quartel ali, e nós chegamos lá no Cerro das Almas, ali no Capão do Leão, 7h30 da manhã. Foi mais de 7 horas de marcha. Quando nós chegamos lá, irmão, agora vamos nos dar um café. Que café o que, irmão? Nos deram a tal da ração operacional, Marcos. Que desgraça aquilo, irmão. Um creme cracker. Alguém já comeu esse negócio, irmão? Só que de 1800 anos atrás. Se você desse uma mordida muito forte, quebrava os dentes. Ah, vamos nos dar uma água para beber. Que água para beber? Você vai ali no açude, enche o cantil, bota uma pirulazinha lá dentro, chacoalha, e você toma aquilo, parece uma saloba. Que o problema, irmãos, está na jornada. Porque não havia acabado a nossa jornada. Eu me lembro como se fosse hoje, era 4 de julho, naquele tempo que dava aqueles invernos de garoa morrinha. E nos fizeram andar todo dia ainda. O problema não está, irmãos, no início. O problema não está no fim. O problema está no meio. Você tem, irmãos, uma jornada. E a Bíblia diz aqui que aqueles discípulos, eles estavam indo. Eles estavam cumprindo o objetivo. E eles remavam. Mas a Bíblia diz que o vento era contrário. Tem muitas coisas que se levantam em nossa vida que são contrárias. Pedradas, adversidades. E sabe quem é que atira a pedra em você? Não é quem está longe, é quem está perto. Se alguém tiver uma quadra de distância de você e dizer, eu vou te dar uma pedrada, você vai gritar, pode atirar, você não vai acertar. Quem acerta pedradas em nós é quem está perto. Como você resistir a essas coisas? Só que eu quero te dar uma boa notícia para você. Mesmo que você esteja no meio dessa jornada, os olhos de Jesus nunca estão distantes de você. Jesus está sempre olhando para você. Pastor, Jesus não está aqui. Dá sim, irmão. Jesus fez uma afirmação poderosa, ele disse assim, João 14, eu não vou deixar vocês órfãos. O que ele disse? Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade que estará convosco sempre. Outra coisa, Ele falou, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Desde o momento que eu pisei os pés na igreja aqui, as canções de louvor sendo entoadas ao Senhor, eu disse, Jesus está aqui. Se você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 10,
versículo de número 13, você vai ver que Paulo fala o seguinte: não vem sobre nós tentação que não seja de nós mesmos. Deus não permitirá que nós sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. Antes, Ele próprio nos dará o caminho de escape. Ou seja, pastor, eu não estou aguentando a provação. Fica tranquilo, irmão. Você crê em Deus? Você acredita em Deus? Você crê que Deus é Deus na sua vida? Então, quando você estiver quase a sucumbir, vai se abrir uma porta de escape na sua vida. Deus vai abrir, basta passar por ela. Quando Jesus, que está vendo, vê os discípulos no meio do mar, e vê que eles não estão conseguindo. Por que essa expressão é muito importante nós entendermos, irmãos? Porque Deus não fará aquilo que você pode fazer. Nós temos um complexo, irmãos, em nossas vidas, de achar que Deus vai descer do céu e vai fazer aquilo que você precisa fazer. Não, eu vou orar agora. Como se Deus fosse um serviçal seu para fazer as coisas que você pode fazer. Irmão, vou dar um exemplo aqui bem simplista. Você está enfermo. Você ir ao médico, você pode fazer sim ou não? Você vai ao médico, diagnóstico, faz o diagnóstico, faz os exames, consulta, e o médico diz para você: você tem um câncer, e esse câncer é terrível, e você tem 6 meses de vida, eu não posso fazer nada. O médico pode curar esse câncer? Não. Deus pode? Pode. Você procurou o médico não pode fazer nada. Então está na hora de chamar aquele que pode. Mudar o coração de um homem, você consegue? É impossível você transformar o caráter de um homem. E quando eu falo homem aqui, eu falo no gênero. É impossível você mudar o coração de um homem e de uma mulher. Mas Deus pode. À medida que o homem abre a porta do seu coração, Deus entra e muda toda a história dele. A Bíblia diz em Coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. Deus vai lá e reseta a vida dele. E ele começa do zero. Então aquilo que você pode fazer, Deus não o fará. Vou dar um exemplo bem simplista e bem bobo. Você brigou com a sua esposa, falou um monte de besteira para ela, perdeu a cabeça. Você, esposa, perdeu a cabeça, falou um monte de besteira para o seu esposo. Não adianta você orar: Jesus, muda a vida desse homem. Deus vai mudar, irmão? Não vai mudar nada. Vai lá pedir perdão. Não adianta você ficar orando para que Deus mude. Não, Deus não vai mudar. Vai lá, peça perdão, se humilhe, porque a Bíblia diz que quem se humilha, Deus exalta. Pastor, até agora não entendi o que tem a ver com o extraordinário. O extraordinário tem a ver quando nós estivermos no meio de uma situação que para nós é impossível de nós fazermos, a qual Deus está vendo, e nós estamos cumprindo um propósito. Os discípulos estavam cumprindo um propósito. Sim ou não? O que você está fazendo na sua vida está cumprindo um propósito de Deus? Se o que você está fazendo está cumprindo o propósito de Deus e você está passando adversidade, há um vento contrário a você, fique tranquilo, Jesus já está a caminho. Pena que poucas pessoas receberam aí. Mas glória a Deus porque você vai receber.
Então Jesus faz algo sobrenatural, porque Ele é o eu sou. Se você olhar lá no livro do Êxodo, quando Moisés, no capítulo 3, está pastoreando as ovelhas e o rebanho do seu sogro Jetro, ele se depara com uma sarça que queimava e não se consumia. E quando ele vai se aproximar da sarça, a sarça fala com ele. O que é isso, pastor? Assombro? Fantasma? Não, é uma manifestação teofânica de Deus, através de um fogo que não se apaga e uma sarça que não se consome. E a sarça fala o seguinte: tira o calçado dos teus pés, porque você está pisando num lugar que é santo. Você vai agora entender algo poderoso, irmão. E eu vou pedir que desligue o celular na igreja, porque eu ouvi o plim plim daqui. Você está entendendo, irmão? O lugar que você está, e ainda é propício que eu vou falar, é lugar santo, porque santo é onde a presença dele está. Não, você não está entendendo. Aonde Deus está, olha aqui, irmão, não importa se é lá no seu trabalho, não importa se você está no banco do motorista do ônibus, não importa se você está no banco do passageiro, não importa onde quer que você se encontre, meu irmão, se você é tabernáculo, casa viva, eleita preciosa, você tem a presença de Deus, o lugar que você está é lugar santo. Quando Moisés dialoga com Deus, através da sarça, e Deus ordena a ele um propósito. Aí você vai entender. Deus ordena a Moisés um propósito: tirar o povo do Egito. Ele disse: quem eu? Sou pesado de língua. A gente tem costume de colocar desculpas. Não, peraí, eu já resolvo o teu problema. Mas se me perguntares, em nome de quem? Quem está me enviando? Você vai dizer o quê? Eu sou o que sou. No primeiro momento a gente vai ficar meio perdido, mas o que é isso? Eu sou o que sou. Que Deus é esse? Aí você vai para Gênesis capítulo 1. E no princípio, Deus criou o céu e a terra. Aí você vai para Colossenses capítulo 1. E ele diz: e todas as coisas criadas, visíveis ou invisíveis, foram criadas por Ele e por meio dEle, tudo se fez. Quando Jesus se aproxima do barco, Ele diz: sou eu. Pena que só meia dúzia entendeu, irmão. Vou repetir aqui. Quando Jesus chega perto do barco, ele diz: sou eu, não tem mais. Ele está dizendo: eu sou o que sou, chegou aqui.
Eu que criei o sol, eu que criei o vento, eu que criei a natureza, eu que criei todas as coisas, eu que tenho todas as coisas sujeitas aos meus pés, eu que posso, todos, quer potestades, quer reis, quer autoridades, quer seja qualquer coisa, todas as coisas só existem por causa minha. Feche os teus olhos nesse instante. Ei, irmão, eu vou fazer uma pergunta muito forte aqui para você. O que é que está sendo contrário na sua vida, está segurando você na tua jornada agora? Pastor, é um problema familiar. Então diz para esse problema familiar: eu sou o que sou, já está chegando. Pastor, é um problema no meu casamento, tem me perturbado, tem tirado a minha paz, tem tirado a minha alegria, eu não consigo pensar em mais nada. Então diz para esse problema no seu casamento: eu sou o que sou, já está chegando. Aleluia. Pastor, eu estou com uma enfermidade terrível, um problema terrível, fisiológico, eu não consigo. Então diz para essa enfermidade: eu sou o que sou, já está chegando. Aleluia. Estou encerrando a mensagem. Olhe para mim. Irmão, quantos discípulos eram próximos, achegados de Jesus? 12. Dá a entender que os 12 estão no mesmo barco. Devia ser um barco grande. Para 12 pessoas. E a Bíblia diz que todos viram aquele ser se aproximando sobre as águas, e o vento era contrário. Dá a entender que o barco está a pique, em João capítulo 6 e também em Mateus capítulo 14. Só que a Bíblia nos narra, no Evangelho de Mateus, que todos também, após ele falar, sou eu, não temais, eles reconhecem que é Jesus. Só que em Mateus, Pedro, ou Cefas, ele sempre foi o mais espontâneo. Escreva uma coisa agora, daquelas de escrever na tábua do coração. Ele pede para Jesus: deixa-me ir ter contigo. Primeira coisa que eu aprendo: nunca faça nada sem uma palavra de direção. Eita, glória a Deus. Nunca faça nada sem ter uma palavra de direção. Ele viu Jesus andando sobre as águas, nasceu um desejo de fazer aquilo. Irmão, quem já viu uma coisa extraordinária e sentiu o desejo de fazer também? Mas não faça, irmão. Como assim, pastor? Faça com uma palavra de direção. Por exemplo, vamos supor aqui, eu acho uma coisa extraordinária pular de bungee jump. Quem sabe o que é isso? É aquele elástico que os caras pulam de uma ponte de cabeça para baixo. Vou pular também. Vai se matar, irmão. Você precisa fazer um treinamento, ver se você não é cardíaco, seu coração aguenta, equipamento de segurança, todas as regras normais. Você precisa ter uma direção. Ah, Deus falou comigo, agora vai. Não, irmão, calma aí. Se você prestar atenção, Jesus falou para ele: você tem fé? Porque a fé é aquela força, aquele poder que consegue sujeitar as coisas. Nossa, isso aqui é para culto de terça-feira. A fé é a força sobrenatural que a palavra está errada. A fé é a força sobrenatural que faz com que as forças naturais sejam sujeitadas. Explico. Na força natural, você botar um pé na água, você faz o que, irmão? Afunda.
Eu imagino no mar da Galileia. Nós fomos atravessar aqui o rio Uruguai uma certa vez, e eu perguntei para o cara da balsa, quantos metros tem aqui? Um riozinho estreito, não devia ter mais que 10 metros, 13 metros também de comprimento. E ele diz, ó, no meio do rio ali tem 20 metros de profundidade. Eu que não ia dar uma de Pedro ali, né, irmãos? Ainda mais que eu não estava vendo Jesus. Escreva o que eu estou falando aqui, que Deus revelou, irmãos. A fé é a força sobrenatural que sujeita as coisas naturais. Por isso que Jesus fala o que para Pedro? Você tem fé? A tua fé vai sujeitar a força da natureza de afundar. Pedro podia ser foito. Pedro podia ser irmão explosivo. Pedro podia até andar armado, cara. Mas ele tinha fé, irmãos. O camarada botou o pé para fora e o pé firmou, irmãos. Quantos tinham no barco, irmãos? Quantos tiveram fé? Não é a maioria que tem fé, irmão. Irmão, aqui Tomé, você me perdoa? Tomé devia estar dizendo assim, tu tá louco? Você vai morrer? Sempre tem um Tomé, né, irmão? Não vai dar certo, você vai afundar. Eu não vou te salvar. Você vai se arrebentar. Você vai dar a cara na parede. Quem sabe Filipe olha de lá e diz assim, eu sabia, ele era de Nazaré. Ele quer nos matar. Oh meu Deus. Pedro não ouviu nem os seus companheiros. Ele só ouviu a voz de Jesus. E ele coloca o pé para fora e ele começa a caminhar. Só que tem um detalhe, irmãos. Abra sua Bíblia, eu estou encerrando agora e vamos orar. Capítulo 14, diz assim, de Mateus. Ele disse, vem Pedro, e descendo do barco, versículo 29, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, vírgula, a vírgula sempre muda o sentido da história. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. A única coisa que paralisa a tua fé é o medo. A única coisa que freia você, que impede você de ir em frente, não é a falta de fé, é o medo, o pavor. E sentindo o vento, o ventos é uma tipologia bíblica, uma figura bíblica de vozes, de multidões. Olha, cuidado, não vai dar certo. Isso não é de Deus para a sua vida. Cuidado, Deus não falou isso. Olha, abre teu olho. E nós começamos a ficar com medo de tomarmos decisões. Vá que não dê certo mesmo. Vá que eu seja envergonhado. O medo é a única coisa que paralisa a fé.
Sabe por quê? Porque o medo tira o nosso foco de Cristo. O medo tira o nosso ouvido da voz de Jesus. O medo tira a nossa visão de Jesus. Porque a pessoa com medo, ela começa a se tornar uma pessoa cabisbaixa, acovardada. Sem foco. E a Bíblia diz aqui, no versículo de número versículo 30 de Mateus capítulo 14, e disse: sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou. Mais uma vez, o evangelista, ele nos ensina que a única maneira de nós não sucumbirmos no meio da trajetória da nossa vida, mesmo que muitas vezes nós percamos a fé por causa do medo, o segredo é clamar. Não é o amigo que vai te tirar dessa situação. Não é o amigo que vai mudar a história do teu casamento. Não é o amigo que vai abrir a porta que você necessita. Não é o amigo que vai trazer para você o seu filho que está afastado. Não. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Por favor, eu preciso de um músico aqui para me ajudar. Clame ao Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos nesse instante. Jeremias 33:3 diz: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. E nós vamos estar orando. Tem alguém aqui que não é evangélico? A igreja fecha os olhos, por favor. Fique ligado com Deus. Converse com Deus nesse instante. Naquilo que Deus ensinou você na palavra hoje, faça uma reflexão no seu coração. O que é que está segurando você no meio do caminho? Você não consegue desenvolver a tua fé, você não consegue ter uma comunhão na igreja, você não consegue fazer nada na igreja, você não consegue mais desenvolver o seu ministério na igreja. O que está segurando você no meio do caminho? Você que é crente, faça as reflexões da mensagem. Deus não falou contigo nessa noite, meu irmão? Tem alguém que não é evangélico aqui? Faça um sinal com a mão, eu quero orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui nessa noite? Todos são crentes? Alguém estava afastado dos caminhos do Senhor, mas por um motivo ou outro você se afastou, quer voltar para Jesus hoje? Hoje é o dia. Se você conseguiu vir na igreja, você já teve uma grande vitória. Quer levar Jesus para casa? Faça um sinal com a mão, eu quero orar com você. Dá um dó maior, por favor, querido. Feche os olhos, igreja. Estou orando após a canção. O Espírito Santo me lembrou essa canção muito antiga, na sexta-feira. E ela está ardendo no meu coração desde sexta-feira. Então eu quero orar com você em cima dessa canção. Com os teus olhos fechados, a mão sobre o seu coração. Se Jesus falar contigo, você desejar oração intercessória, corre aqui para frente até o término da canção e a gente encerra. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda
ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em voltar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Conheci um grande amigo, aleluia. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, aleluia. E nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, aleluia, Jesus. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Estou encerrando a canção. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, nessa noite, quando abençoamos a vida do teu filho, Senhor. Não sei quais são as suas lutas, adversidades. Não sei, Senhor, o que está se levantando na vida dos teus filhos que aqui estão na frente. O que é que está querendo segurar a sua vida espiritual no meio da jornada. Mas, Senhor, nessa noite toma eles pela mão direita. Sustenta, Senhor. Abençoa, oh glória. Assim, Senhor, como Tu te manifestou no meio do mar, Senhor, e livraste os Teus filhos. E Pedro, Senhor, viveu algo que nenhum dos 11 viveu, e que também talvez nenhum homem, Senhor, viverá. Mas ele acreditou, e assim como os Teus filhos acreditam, nós o abençoamos. Senhor, também abençoamos essa igreja. Abençoamos esse povo, Senhor. E agora no encerramento desse culto, Senhor, enquanto as famílias se abraçam, o esposo abraça a esposa abraça o seu esposo, o esposo abraça a sua esposa, os filhos abraçam os seus pais, nós os abençoamos, profetizamos a bênção de Deus, profetizamos a graça do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa cada um deles, Pai. Assim como eles vieram em paz à Tua casa, eles voltem em paz para a Sua casa, guardados, protegidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E cremos, Senhor, na vitória, e cremos na bênção. Senhor, que esta semana que hoje se inicia, seja uma semana de vitória na vida de cada um, em nome de Jesus. E todos digam amém.